Fala pessoal, tudo certinho? Você está em mais um episódio do Conexão MQ, que é o podcast da Escola Mário Quintana. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, Jolton Tembal e Quartier, por acreditar na educação, estar com a gente nessa caminhada. Solta a vinheta. Hoje estou aqui com os professores Adriel e Anderson, que são professores responsáveis pela disciplina de Higiene das Finanças lá da Escola Mário Quintana e também são professores de Geografia. Obrigado por aceitarem o convite, por estarem com a gente Nós falando que agradecemos sobre esse assunto extremamente importante, né? E a primeira pergunta que eu faço para vocês é que vocês devem receber quando começam também na disciplina. Pô, vocês não são professores de matemática dando, sei lá, educação financeira? Economista, né? Investidor. Acho que eu vou começar eu, né? Vai firme. Exatamente, Samuel. Até uma curiosidade, né? Que muitos alunos não me conheciam, não sabiam que eu era professor de geografia. E aí, no primeiro dia de aula, eu cheguei, me apresentei, e aí eles, assim, a primeira pergunta foi, tá, mas tu é economista? Eu falei, não sou economista. Tá, tu é administrador? Não, também não sou administrador. Tá, tu é investidor? Não. Aí eles assim, tá, mas como assim tu vai dar aula de educação financeira? Sendo professor, né? Aí a primeira pergunta é, o professor também consome, né? O professor também tem dinheiro, né? Tem que administrar o dinheiro. Mas a disciplina, ela é muito mais ampla, né? Do que pensar em investimentos, por exemplo. Né? É uma disciplina que ela aborda muitas questões sociais, as questões sustentáveis, a questão de conhecimento. Então, as humanas e a geografia, que é uma disciplina tão ampla, porque aborda natureza e economia e sociedade, cultura, enfim. Então, eu acho que encaixou bem a geografia entrar nessa abordagem, vamos dizer assim, mais socioeconômica da educação financeira. Eu sempre digo que é o primeiro desafio que eu tenho no ano e talvez o mais complexo de todos. Que eles já me conhecem, né? Pô, meu professor de geografia, mas como é que tu vai me ensinar matemática financeira? Driblar exatamente esse termo e tentar fugir dele já é o que eu busco no primeiro dia. Que é, eu não vou te dar uma matemática financeira e já tentar abordar de modos que ele compreenda que o gênio das finanças, essa disciplina que a gente tem, ela está além de fazer cálculos, de planejar um balanço do mês, por exemplo, ou coisas desse tipo. A ideia sempre que eu já busco levar é que a geografia por si só, né, que é da onde eles me conhecem, para tentar criar um link, uma conexão e uma confiança, é exatamente de que a gente vai tratar das relações, de como as coisas vão se construindo, a gente vai tratar de geopolítica, a gente vai tratar de relações sociais, de relações políticas e como as coisas vão se construindo e impactando o nosso dia a dia. Eu acho que esse é um dos principais fundamentos da nossa disciplina. É interessante porque, pô, hoje a gente, pensando no mundo, né, tá tudo conectado. Então, uma ação que tem num país interfere no nosso, que interfere no nosso bolso. Então, seja interno ou externo ao nosso país, cara, a gente tem que estar ligado a tudo e entender. Por isso, quando fala, pô, professor de geografia, eu falei, cara, faz toda a lógica. E a gente não, cara, pelo menos eu, assim, não sei se você, a gente, na nossa época, não se falava muito em educação financeira na escola, pelo menos onde eu estudei, né, cara? Então, isso é algo extremamente importante, né? Tava falando, não é uma disciplina ainda obrigatória. Mário Quintana está na frente já para orientar os alunos nisso, que é extremamente importante, né? E aí eu já emendo uma pergunta para vocês, né? A nossa geração, tipo, eu sou de 87, né, cara? Então, a minha adolescência, infância, todos os anos 90 ali, 2000, tudo é em dinheiro, né, cara? Tudo dinheiro no papel. Aí, de repente, tem uma geração agora que não vê mais o dinheiro físico. Porque quando a gente vê o físico, tu tá pagando uma coisa, tu tá vendo aquele bolinho diminuir, aqueles reais diminuir, e fala, acabou, tu vê. Talvez seja algo que dói mais tu gastar. Hoje não, é apertar um botão, é impulsividade, é comprar online. Como é que essa nova geração lida com isso? É uma coisa extremamente importante, tomei à frente, é uma coisa que se torna mais importante ainda, talvez, do que a comparação que tu fez com a nossa geração, porque quando tu tens ali o toque, quando tu tens, digamos que a administração, mesmo que do papel, né, tu tens uma noção um pouco maior daquilo que tu tá fazendo. Quando a gente tem um mundo digital como é o nosso cada vez mais, e esses estudantes de hoje em dia, eles já cresceram, já se desenvolveram dentro desse mundo digital, tem uma abordagem que vai ser um dos pilares da nossa disciplina, que vai tá baseada exatamente no que a gente chama de economia comportamental, que é o que em outro momento a gente estava conversando, que a pergunta central é, tu é o consumidor ou tu é o produto daquilo que tu está envolvido? Então, buscar,
né? Digamos que mecanismos de conhecimento, de reflexão, mecanismos exatamente de tu te situar sobre aquilo que tu estás te envolvendo, sobre aquilo que tu está fazendo, é de extrema importância. Né? Porque é muito fácil, hoje em dia, o dinheiro, por exemplo, que antes tinha, o dinheiro, ele é uma coisa que tu vai pegar, que tu vai... Cara, hoje em dia o dinheiro, ele se tornou apenas um código numa conta que tu vai passando o dedo, inclusive, ali na tela do celular, e quando tu te dá por conta, né, isso aí já é uma coisa que se foi, já é uma coisa que tu, entre aspas, te enredou, digamos assim. Então, essa primeira reflexão, saber exatamente sobre, tá, mas para aí, o que é que eu... Fazer um planejamento, né? Aquela autonomia que tu tem que ter sobre o que tu precisa. Daqui a pouco tu ter um planejamento financeiro de acordo com como que tu vai fazer, mesmo que seja uma coisa pequena, né? Tu te situar dentro da circunstância da tua compra, do teu investimento, né? Tu conhecer, né? A situação que tu estás é extremamente importante. E é o que a gente busca fazer, né? O planejamento financeiro, ele não vai ser, quando eu cito esse termo, digamos que uma lista cheia de tópicos em que tu vai colocando um check do lado. Mas tu precisa saber do que é que tu tem, de fato, a necessidade, de qual é a tua circunstância, a tua situação, né? Como é que tu vai fazer, como é que aquilo ali tá te levando a querer aquele determinado produto. Então, tipo, ela vai girando entre como o marketing te atinge, qual a necessidade que tu tens, se de fato aquilo é o melhor plano para o teu momento, né? É mais ou menos por aí que a gente vai pensando. E uma coisa simples assim, tipo, porque na minha época, tinha muito daquele negócio. O pai deu a mãe R$5 pro lanche. Aí tu vai lá e compra o lanche R$4, sobrou R$1. Vou comprar em bala, isso aqui dá pra gurizada, né? Isso é uma coisa simples, mas o que tu disse, cara, fica genuíno no aluno, porque é um simbolismo, R$1, gastar ou não gastar. Mas se tu tens isso, eu não preciso dessa bala, porque eu já me alimentei. Ou uma compra que tu faz, aí eu vou na pergunta assim, ainda na questão online, cara. Existe o ECA digital, a gente sabe que os jovens, eles têm agora, tem que ter um controle maior sobre isso, mas a gente sabe que é complicado, né, cara? Então, os influenciadores, que é uma profissão nova também, que muitas vezes, ao meu ver, desinfluenciam, né? Eles induzem, porque tudo é pensado em dinheiro muitas vezes, né? Patrocínio, assim, eles estão, questão de bets ou questão de um influenciador te empurrando um produto sobre a necessidade, e como vocês trabalham isso entre influenciadores, algoritmos das redes sociais para orientar os estudantes a se blindarem disso? É que hoje a gente tem um consumismo muito desenfreado, né? Hoje é uma geração que ela acaba sendo bombardeada com muita informação. Nós somos de uma geração que a gente via as coisas pela televisão, ou via pelo rádio, ou pela revista, ou pelo jornal, ou pelo cotidiano. Até mesmo depois a gente viu as televisões tendo que tirar a propaganda infantil, né, pelo fato do debate de que incentivava muitas crianças a adotar um consumismo desenfreado não pensado. Exatamente hoje a gente percebe que as crianças elas estão aí nas redes sociais mergulhadas por pessoas que acabam toda hora instigando essa criança a consumir tal roupa, ou tal brinquedo, ou tal viagem, ou tal oportunidade, enfim, né? Que é a sensação que tu vai ter em adquirir aquele produto, né? Nem é muitas vezes pelo produto em si, mas é pela sensação que ele vai te causar. Então a gente precisa cada vez mais, eu acho que essa disciplina, o tema da educação financeira, ela cresce muito no país porque a gente vê a realidade como está o país um todo. A gente vê muitas pessoas com o seu orçamento comprometido, pessoas inadimplentes, endividadas, justamente porque nós não tivemos uma discussão de educação financeira ampla, né? O que nós muitas vezes ouvíamos era aquilo, só pode gastar o que tu tem. Mas nunca foi pensado num planejamento, numa estruturação de tu pensar daqui a 10, 20, 30, 40 anos como é que vai ser a tua situação, né? Algo que preocupa muito o Brasil, pensando numa questão demográfica, né? Professor de geografia não adianta, né? Sempre tudo traz uma questão demográfica, mas que tem relação. Qual é a grande preocupação hoje do Estado brasileiro na questão do envelhecimento da população? Não é somente com a questão da previdência, não é somente com a questão da saúde, mas é que a gente percebe que a maior parte da população inadimplente hoje, endividada no Brasil, é da terceira idade.
né? Tu pensa, pô, seria um momento de descanso dessa pessoa, se a pessoa aproveitar, e justamente é o momento que ela está passando mais dificuldade. Então, quando tu traz essa realidade para as crianças, tu consegue fazer com que ele tenha uma construção de pensar o seguinte: hoje, né, querendo ou não, eu tenho uma estruturação familiar, mas daqui a pouco eu vou ter que me inserir neste meio profissional, neste meio pessoal, que eu vou ter que cuidar da minha renda, que vou ter que pensar o meu futuro, né? E que justamente vai construir um formador de opinião que consiga ver de uma amplitude maior o assunto, né? Eu acho importante isso aí que tu falou. Eu lembro uma vez, foi no ano passado, que a gente trouxe, porque a gente também conta muito com parceiros, né? Porque Sim. até mesmo por a limitação de algumas áreas, de algumas coisas, a gente vai sempre pedir auxílio para o professor de matemática, a gente vai trazer gente de fora. Eu lembro que no ano passado foi uma pessoa especialista nisso falar para a gente sobre investimentos, sobre quais eram os principais investimentos que existiam, como é que poderia começar e se situar, né, com propriedade os estudantes a respeito disso. E aí até vem aquela, pô, mas como é que a gente vai tornar interessante esse assunto para os alunos se, pô, o cara ali tem 12, 13 anos? Às vezes o interessante ele parte do necessário. E aí, exatamente isso que tu falou, eu lembro que foi de onde ele partiu, que mostrou uma pirâmide etária atual do Brasil. Tá, aqui tá a pirâmide etária, tá, mas daqui a 40 anos, quantos anos vocês vão ter? Tantos. Aí mostra a pirâmide etária. A gente vai ter um problema problema previdenciário que talvez não te coloque com as possibilidades e as condições que nós temos hoje em dia. Então, tu ter um investimento, né, bem estruturado, pensado hoje lá para o teu futuro, possa te dar um conforto para ti, para tua família, que é extremamente necessário. E eu lembro que foi daí exatamente que ele partiu, que foi quando eu vi, cara, eu acho que a gente está no caminho certo com essa disciplina. Porque a gente parte dessas questões necessárias ou dessas coisas que estão se amostrando, né, nesse momento, por exemplo, conflitos do Oriente Médio, que a gente falava, né, ou daqui a pouco uma pressão política de uma potência do continente americano, Estados Unidos, por exemplo, né, tipo, pô, isso são coisas que tu querendo ou não vão te impactar no dia a dia. A questão é, tu precisa saber disso, tu vai querer ou tu não vai querer? Tá entendendo? E quanto ali a questão, a pergunta anterior, pô, mas essa influência que vem, né, de diversas frentes e etc. Cara, isso é uma das coisas que eu acho também legal no material. Anteriormente eu tinha falado sobre os pilares ali, que era a autonomia, depois vinha o planejamento financeiro. Os outros dois é a sustentabilidade e o empreendedorismo. E essa que eu acho a questão legal, porque quando se fala sustentabilidade, a sustentabilidade não necessariamente, se a gente estiver falando lá de investimento, vamos supor, bolsa de valores, a gente não vai estar necessariamente trazendo lá para o campo natureza, tá entendendo? A questão sustentabilidade, ela se trata de recursos. E tu saber exatamente como que tu tá lidando com esses recursos, o que tu vai fazer com esses recursos, se há necessidade, qual a necessidade da abordagem com relação a esses recursos, vai ser, digamos que a sustentabilidade naquele nicho que tu tá inserido, né? E por fim, o empreendedorismo, não necessariamente a todo momento tu vai, né, ter que estar inventando uma coisa tua porque tá vindo como, entre aspas, uma moda do momento. Empreendedorismo também pode ser tu saber que tem gente empreendendo nisso, tem gente que está criando isso, tem gente que está fazendo isso. Na hora de tu tomar as tuas decisões, de tu pensar na tua programação, tu tem que também considerar essas coisas. Então, essa disciplina, ela vai estar focando exatamente nesse dia a dia, nesse planejamento, nessa organização, né, macro, digamos assim, do estudante. Tu até responde a pergunta que ia fazer sobre como tornar a educação financeira, que é um assunto que a gente via como muito chato, mas algo atraente para os jovens ali, né? Que é uma geração, cara, e nós estamos vivendo isso também, a questão do imediatismo. A gente quer tudo muito rápido. A gente quer ganhar dinheiro com redes sociais porque é rápido e é fácil, põe aspas aí. Então a gurizada muitas vezes se insere nesse mundo, cara, e fica completamente perdida, porque o planejamento futuro, até em questão de carreira muitas vezes, né? Por que eu quero ser profissionalmente quando crescer? No off vocês estavam falando sobre que muitos dos alunos querem falar, eu quero ser empreendedor. Isso pode falar um pouco mais sobre isso? Sim. Além disso, né, o empreendedorismo ele compreende também ver as tuas habilidades, mas as habilidades de uma equipe, né? Porque tu está inserido numa equipe, numa gestão de pessoas.
E eu, neste ano, estou no eixo mais, eu digo, social, né, da educação financeira, pelo fato de os assuntos que eu fui abordando nesse início, que foi desde a formação profissional, de entender os vários tipos de formação, desde a graduação, pós-graduação, ensino técnico, profissional, mas também compreendendo que existe uma transformação no mundo do trabalho. Justamente isso, a gente está falando agora aqui várias vezes de uma profissão que há 10, 15 anos atrás não tinha, que é o digital influencer. Ou nas áreas da TI hoje, cientista de dados, gerenciador de dados, né? Se a gente também fosse fazer essa conversa, nós estaríamos aqui não falando dessas profissões, ou dizendo que são profissões que podem existir no futuro, mas que já é uma realidade hoje. Então, hoje a gente percebe que é extremamente importante que a gente consiga trabalhar com este aluno, que o fato dele ser empreendedor, ele precisa, por exemplo, ter uma ideia sobre questões trabalhistas, que é um tabu. Se a gente for pensar hoje no Brasil, pelo fato de tanta desinformação que tem sobre o assunto. E aí, claro, né, professores de geografia, a gente precisa de um auxílio, como disse o Anderson, né? Então, a gente trouxe profissionais do direito trabalhista para conversar com eles e também para eles se colocarem, muitas vezes, em amplos cargos de posição. Porque, claro, muitos ali querem ser empreendedores, querem ser donos do seu próprio negócio, o que ok, beleza. Mas ele também precisa entender da questão trabalhista, até porque o direito trabalhista não é somente uma defesa do trabalhador, ele também é uma defesa do empresário, que muitas vezes as pessoas não compreendem, acham que o direito trabalhista só serve para o trabalhador, né, e não para o empregador. Mas que, na verdade, sim, porque é uma relação que tem que ter uma relação mútua, né, de respeito ao acordo que está sendo feito ali. E que foi muito interessante, por causa que eles conseguiram entrar num mundo, numa ideia que eles não tinham, porque eles acreditavam justamente nesse senso comum, de que os trabalhadores, CLT, têm vários direitos, né, que é difícil, todos esses argumentos que a gente vê hoje no cotidiano. O que, na verdade, é uma relação de equilíbrio, é uma relação que tenta até mesmo a questão da sustentabilidade, que é uma relação sustentável dentro do ambiente de trabalho. Então, percebe, em nenhum momento falei de investimento, né, bolsa de valores, ou fundo imobiliário, ou fundo de investimento, mas sim... Não é o objetivo, tu orientar nesse ponto, né? Então tu dá um passo atrás e aí tu percebe o seguinte, opa, quais são as minhas habilidades? Que habilidades que são importantes num grupo, para compor um grupo? Existem vários níveis de inteligência, isso é colocado até mesmo no cotidiano da escola, né? Porque a gente pensa o seguinte, qual é o aluno mais inteligente? O que tira 10 em matemática, o que tira 10 em português. Mas quando vê o aluno que é muito bem na educação física, ele também tem níveis de habilidade. O aluno que vai muito bem em artes, ele tem um nível também de habilidade. E assim tu consegue perceber o seguinte, que tu consegue ter um coletivo em que cada um é importante em cada tarefa, né? Se conhecer. Cara, e isso me vem um pensamento, né? Eu tenho 2 filhos pequenos ainda, nem se fala em profissão ainda, falta muito ainda para isso. Mas, cara, muito se fala assim, faz o que tu ama. E, tem que fazer o que ama. Mas eu acho que a gente tem que pensar também, e eu acho que a disciplina de educação financeira acaba trazendo isso. Tem que pensar também no teu futuro financeiro, né, cara? Então, assim, eu complementaria. É uma visão pessoal que eu tenho, vocês me corrijam, vocês que estão, né, nesse caminho aí com os alunos. Tu tem que escolher o que tu gosta, sim, mas tem que pensar também, cara, no que dá retorno. Então, é uma mescla entre o que tu ama com o que tem futuro. Tipo, empreender. Tu tem que conhecer. Se realmente tu quer empreender, é pra ti, é um troço que é suor, né? Sim. Ou não, eu quero ser médico. Mas médico por quê? Porque te falaram para ser médico porque dá dinheiro ou porque tu ama a profissão e também dá dinheiro. Então, acho que o aluno tem que enxergar isso. E tudo que vocês estão falando, eu estou refletindo aqui, imagina o aluno lá no dia a dia. Autoconhecimento, né? Esse imediatismo que a gente estava citando anteriormente com a questão empreendedorismo, acho que a forma da gente tentar, pelo menos minimizar, driblar um pouco disso, é exatamente abordando o fator risco. Porque, tu quer empreender em alguma coisa, mas o momento é propício para isso? Onde que tu vai realizar? Que tipo de empreendimento? Ele vai ser um empreendimento que vai estar lidando com um fator produtivo, com um fator especulativo? Quem é o teu público? Onde que tu vai te organizar? Tu vai estar balizado no quê? Tu tem uma série de coisas para considerar, de elementos para considerar e para avaliar. E ainda assim saber que com todas essas avaliações, com todas essas análises,
tu ainda tem um risco. Imagina se tu for imediatista, simplesmente colocar os pés, e seja no que for. Seja lá, se a gente estiver falando, como eu citei, se for uma coisa produtiva ou se for uma área especulativa, tu tem um risco muito grande. Então, tu precisa ter um conhecimento sobre o todo, que é extremamente importante. E o conhecimento sobre o todo, se nem mesmo quando tu tá inserido, tu sabe tudo sobre aquilo, quem dirá se tu for imediatista e simplesmente né, te jogar de peito aberto. E o fundamental, a frustração, né? Porque pode acontecer várias vezes nas nossas vidas, nós planejamos aquilo, a gente executa da melhor maneira possível, mas o resultado ele não vem. E aí, lógico, a primeira coisa que a gente faz é, pô, chutar o balde, né? Mas é aquele mesmo que a gente fala, a gente vai ter que buscar o balde, não tem outro jeito. E aí eu acho que também entra o autoconhecimento da frustração, que muitas vezes tu vai fazer e pode não dar certo, mas que tu vai ter que retomar de novo. E eu acho que isso é que muitas vezes a gente percebe no cotidiano com os alunos a dificuldade do trabalho com a frustração. A frustração é algo que hoje eles correm, eles não querem sentir a frustração, porque acham que é a pior coisa que pode acontecer e um cenário ainda mais complicado e que a gente fica, né, como educador preocupado, é o modo como eles não conseguem trabalhar a frustração. E eu acho que essa disciplina, ela consegue trazer fatos de pessoas que tiveram isso para eles se inspirarem, mas até mesmo eles, mesmo na prática ali na sala de aula, de entender o seguinte, olha, vai ter momentos que não vai dar certo. Nós tentamos, fizemos tudo certo, mas não deu. Tá, vamos voltar de novo, 2 casinhas e vamos tentar de novo. Perfeito. Né? Resiliência, né? Aí eu pergunto os alunos entre 12 e 14 anos, 7º e 9º até 9º ano. Tá, e assim, na questão financeira, para além da frustração, que é uma geração que, né, tem alguma dificuldade maior, talvez, que as antigas ali tinham, mas como é que eles entram nessa questão de... Como é que vocês pegam os alunos lá nessa questão financeira? Vocês sentem que eles já têm algum planejamento, que eles estão muito imaturos ou dá de tudo? Muitos deles já vêm das famílias, já vêm de casa com uma boa base com relação à questão financeira. E isso é uma coisa até muito legal, eu acho isso muito admirável. E quando entra nessa questão de organização financeira, não é muito o objetivo da disciplina fazer um planejamento a longo plano, como, por exemplo, assim, a gente não trabalha a Bolsa, sim, a gente trabalha como se estrutura, como funciona a Bolsa de Valores, tem atividades a respeito disso, por exemplo. Tá? Existe uma atividade a respeito de conhecer o perfil do investidor, existem atividades de conhecer o perfil do investidor. Mas, normalmente, quando a gente entra, pelo menos isso dizendo da forma como eu conduzo a atividade, quando a gente trata da questão organizacional, por exemplo, eu prefiro convidar alguns profissionais que são mais... têm mais propriedade, que têm mais vivência, que têm uma qualificação maior a respeito disso. Mas o que eu já posso sentir a respeito deles? Que o papel meu junto dessa disciplina, da forma como eu vou levando, é levar para eles um conhecimento mais macro a respeito da necessidade e como isso pode acontecer. Tá entendendo? Se for o caso de abordar formas de investimento, a gente passa por essas formas de investimento, mas eu prefiro levar para um profissional que tenha, de fato, o tato direto com isso. Porque eu acho que tem algumas coisas, e a grana, o dinheiro tem muito disso. Tu precisa ter confiança com quem que tu tá... Não estou dizendo que a gente não transpareceria isso. Mas eu, por exemplo, tenho mais confiança nessa pessoa que lida com isso o dia inteiro. Tá entendendo? Então, se for o caso de criar, de fato, um planejamento futuro de ensaiar, a gente pode fazer diversas atividades. Mas eu prefiro que seja dessa forma. Pode ser o melhor atacante do mundo, tu não vai jogar no gol, né? É isso. Então, e essa disciplina, tipo, o Adriel, por exemplo, ele nem sabe. Mas ele também é o professor de geografia do 9º ano, mas eu já tenho uma atividade, uma coisa a respeito do gênio das finanças do 9º ano, que eu vou englobar ele lá na geografia do 9º ano. Ele nem sabe se ele tá sabendo agora. Aí, spoiler. Surpresa, tá entendendo? Mas essa é uma disciplina que a própria proposta dela, que é como a gente começou essa conversa, ela nos dá não só essa liberdade, mas eu acho que essa necessidade. Que é o que ele diz, vamos voltar 2 casinhas atrás. Não é só o aluno que volta 2 casinhas atrás. A gente também tem que estar pronto para voltar essa casinha e chamar alguém que, né, que possa nos auxiliar, nos ajudar. Enfim. Não, e no início ali da tua pergunta, né, a questão da família, acho que a família, aí entra muito
esse aspecto da escola e família, né? Se a gente for pensar, né? Eu trazendo, né? Muitas vezes quando eu tô dando aula e explicando, logicamente me vem o Adriel na idade deles. Uhum. E o quanto que eu olhava meus pais na questão da organização do dinheiro, né? E muitas coisas, quando eu tô fazendo e tal, minha mãe e meu pai olham e falam, ih, eu já vi esse filme antes. Por quê? Porque a gente repete, né? A questão da organização, da preocupação, né? De algumas táticas, enfim. E eles trazem muito isso, do modo como algumas vezes eles percebem como os pais fazem, né? Eu mesmo, até hoje, eu lembro que uma vez meus pais separados, meu pai compromisso, né, da pensão alimentícia, e eu fui pedir pro meu pai um tênis para jogar futebol. E meu pai olhou para mim e falou: e a pensão? Pá, quando ele falou aquilo, eu falei: pô, mas que. Né, pô, meu pai me falou um negócio, pô, me dá um tênis, né? E aí depois, com o tempo, pô, quanto que é importante já naquela idade, né? Ele já impondo para mim o seguinte: cara, tu tem que ter o controle do teu dinheiro, né? E eles, de alguma forma, conseguem ver o modo como os pais organizam as coisas, né? Então, eles já vêm muito com essa ideia e eles trazem muito relatos das falas de pais. Isso era a pergunta que eu tinha anotado aqui também, justamente como a família lida com isso, porque, cara, os pais devem adorar que vocês trabalhem educação financeira, porque é um assunto muito importante, né? E tem, talvez, algum depoimento, algum relato, eles falam, pô, lá em casa meu pai fez isso, deu certo, minha mãe fez aquilo, não deu certo, ou deu certo, enfim. Como é que é o convívio e a experiência que os alunos trazem da sua casa para a disciplina também? Isso tem? Tem. Já tive, ó, alguns são mais fechados, né? Eles às vezes não falam muito. Mas alguns falam, meu pai é sócio de um consultório, abriu uma filial em Porto Alegre, vinha economizando, já vinha planejando isso já há 5 anos, né? Realizando metas, enfim. Agora, no próximo final de semana, vamos lá inaugurar e tal. E aí eu Porque falei... isso mostra, desculpa te interromper, porque isso mostra a importância que tem dos pais conversarem sobre educação financeira em casa Sim. também. E por isso que o papel dos pais é importante. Vocês fazem algo essencial, mas se em casa eles não têm um exemplo, a criança acaba crescendo num mau exemplo. Então, Isso. Tem alguns até que já chegaram a mostrar o conhecimento deles a respeito de análise do comportamento do mercado financeiro. Tem alguns que, inclusive, já chegaram a comentar, pô, tal ação, eu achei isso fantástico, tal ação de tal empresa caiu por conta disso. E aí, o por conta disso é uma das coisas que te dá um link, que te dá uma brecha para a gente ir aprofundando. Assim, vou te dar um exemplo. A Coca-Cola caiu porque o Cristiano Ronaldo tirou a Coca lá da frente. Tá, e sabe, isso te dá uma oportunidade de ir além de mostrar exatamente aquilo que a gente começou essa conversa dizendo que era um dos principais desafios. Mostrar que o gênio das finanças não é sentar e calcular, mas é a gente perceber, é a gente se situar. E vários deles, cara, já tem, inclusive, uma própria, digamos que uma dinâmica própria de investimento. Por exemplo, pô, meu pai me dá tanto ali como uma mesada por mês, mas eu, professor, eu já deixo aqui esse tanto, porque eu sei que lá adiante vou precisar para isso. E eu já vejo uma organização que vem de casa, para muitos deles. Então, isso é muito legal, porque, como tu falou, é um complemento. E quem está na prática, né, da organização familiar, dinheiro, investimento, etc., são as famílias. Tá entendendo? E vocês veem conexão da educação financeira na disciplina de geografia de vocês, eventualmente numa prova, numa questão, vocês veem que eles estão percebendo, porque para mim aí essa é a grande questão. Vocês dão aula também para as mesmas turmas de geografia ou não? Não. Não? Tá. Mas o outro professor talvez, né? Aí porque, cara, para mim o grande... E a gente não tem essa educação. A grande maioria dos jovens do Brasil não tem, como o pessoal do Marquitana tá tendo o privilégio de ter. Sim. Que é conseguir fazer essa conexão, cara, com a geografia, com a matemática, mesmo que eles não ensinem o cálculo, cara. Eles estão... Então, essa troca de experiência é show de bola, né, cara? Teve, eu acho que no 7º ano, eles tinham uma prova de história. E aí, sempre o meu é o primeiro período, história é o segundo. Aí eu cheguei, tá, todo mundo livre e tal, né, vamos iniciar a aula. E é justamente no início que era a transformação do trabalho. E aí, desde lá do período pré-capitalismo, no capitalismo industrial, agora nesse capitalismo informacional, né, com a terceira, quarta revolução industrial. E aí, mostrando para eles assim,
professor, mas isso aí é história. Eu falei, sim, história, geografia, a relação do mundo do trabalho, as técnicas, enfim. Professor, podia explorar um pouquinho mais a nossa prova e depois, né? Aí eu falei, não, eu vou explorar porque é o conteúdo, mas isso aí, façam a relação, né? Então, contribuiu eles para o entendimento que a história aborda, a geografia aborda, que é a questão das revoluções industriais, a organização do trabalho, né? O fordismo, o toyotismo, né? Que isso até mesmo para vestibulares vai depois, né? Contribuir com eles, né? Um assunto que agora nessas últimas aulas eu abordei até para mim mesmo, foi interessante, que é a economia do cuidado, que muitas pessoas não percebem a invisibilidade que é do trabalho doméstico, né? Das cuidadoras, Isso é legal. né? Das empregadas domésticas, né? Trouxe para eles, pô, vocês sabiam que na Argentina tem um tempo que se a mãe tiver que ficar cuidando do filho, isso conta para a Previdência? Poxa. E eles assim, não. Né? Pois é, então até são assuntos sociais para um tema de redação, que já foi. Isso é legal, tema de redação de Enem. Porque quando a gente pensa em trabalho doméstico, né? Sou dona de casa, que se fala muito. Pô, mas é um baita de trabalho, cara. Não, muito trabalho. Tu entende? Sim. Então, tu tem essa questão, licença maternidade é outro assunto. Eu sei que tem países que têm licença maternidade maior. E quando a gente fala de educação financeira, cara, não é algo estático, né? Vocês falaram de revolução industrial lá atrás. E, de repente, a gente já está pensando que daqui a 10 anos, cara, a economia vai estar diferente. O Pix, que a gente está falando, cara, há pouco tempo atrás... O quanto revolucionou o Pix, né? A gente está falando antes, era o TED, né? Que tinha uma taxa para isso, agora não tem mais. Dependendo do horário também, era só no outro dia. E isso interfere na política, na finança nacional, né, cara? Exatamente. Vocês notam diferença para o aluno do sétimo, do sétimo para o 9º ano, já na maturidade financeira? Sim. Sim, porque digamos que aquilo porque inegavelmente, tu estando ou não preparado, mais ou menos preparado, tu vai ser atingido como um objeto de consumo, né? O ser humano, o cidadão, ele vai ser atingido como um objeto de consumo. E, ao mesmo tempo, aquilo que é a necessidade e aquilo que é o desejo deles vai ser diferente do 7º para o 9º ano. Alguns deles já vão, inclusive, estar, digamos que, sentindo a necessidade de se organizar para conseguir alcançar por conta própria. Entendeu? Tem alguns que conseguem atingir essa maturidade. Pô, não, eu vou me organizar daqui e dali porque eu quero isso. E o que eu noto muito do 7º para o 9º, que é um dos pilares da disciplina que eu estava falando anteriormente, tem alguns deles que já vêm lá no 9º, por exemplo, com uma crítica formada. Tá todo mundo querendo, mas ninguém precisa. Tá entendendo? Então, quando chega a esse ponto, eu noto que é um nível de maturidade que, por exemplo, nós não tivemos lá atrás. A gente queria e pronto. Por quê? Não sei, nunca me perguntei. Tá entendendo? E principalmente a diferença que eu noto com relação a essa questão consumo, né, ou a questão econômica, é o que eles estão querendo. No 9º ano, hoje em dia, tu já tem digamos que um arcabouço de produtos e de coisas que tu quer frequentar e adquirir, que é maior do que no 7º ano. Muda em 2, 3 anos, nessa idade é muito tempo, né? Muito. E agora uma pergunta assim, para vocês, cara. Desde que vocês começaram a educação financeira, dar essa disciplina, algo mudou também na educação financeira de vocês? Para mim, sim, cara. Para mim, sim. Porque, eu vou te dizer, outro dia a gente estava conversando até, o envelhecimento da população, que um dos problemas pode afetar diretamente a questão consumo, né? Eu até dizia para eles, se tu for visitar a casa da tua avó, ela guardou um guardanapo, entendeu? Com recurso. A gente, se tem R$1 ou R$2 no bolso, tu passa e viu um baleiro ali, tu vai querer gastar esses R$2 de bala, entendeu? E às vezes, mas para aí um pouquinho, tu tá falando de um jovem, tu tá falando do adulto. Não, tô falando também do adulto. A gente também, por conta própria, às vezes por impulso, é assim. E eu noto que o interesse por investimento, pelos tipos de investimento, principalmente a questão de, às vezes, segurar a tua onda, pensando, principalmente, beleza, por que tu quis? Não sei, eu nunca pensei no porquê. Isso é uma coisa que eu noto no meu comportamento hoje em dia. Até porque a gente fica pensando, pesquisando, estudando, como abordar, como isso, como aquilo, e a gente vai pegando. Só que aí o professor faz uma autocrítica o tempo todo.
Eu penso da seguinte forma, o professor não sei se é a única, mas uma das profissões que ele trabalha o tempo todo. Por quê? Porque a gente está aqui nesse momento, tu está pensando, pô, o cara falou tal coisa, se eu vou usar como exemplo lá. Tu tá dando uma volta, tu viu alguma... Não, eu vou usar isso como exemplo lá. E a gente vai fazendo uma autocrítica o tempo todo. E o que eu noto, principalmente em mim, é essa autocrítica de uma forma mais fundamentada. Que antes a gente até tinha, mas achava um clichê para se convencer de que não, nada a ver, sabe? Hoje em dia não, hoje eu noto um pensamento melhor da minha parte, mais bem estruturado. Isso é uma coisa que me admira, assim. Acho legal. E talvez, pensando na disciplina, educação financeira, para daqui a 10 anos um aluno assim, que saiu de lá, o que vocês esperam desse aluno, quando ele já estiver no mercado de trabalho, assim, em relação ao que ele aprendeu com vocês? Eu acho que, da outra pergunta, né, eu já sou capricorniano, né? Quem acredita em signo já sabe que é o que é o chato com dinheiro, né? Mas o que um pouco eu compreendi, né? Um dia dando aula, falando disso, de investimento, na hora do intervalo, mandei uma mensagem para a gerente do banco, me vê um investimento, né? Porque tu começa a pensar assim, tá, mas o que eu tô fazendo, né? Porque ao dar a disciplina, cara, vocês Claro, não, a gente vai refletir na nossa própria vida, né? O que eu penso que essa disciplina, ela vai ter acho que um sucesso, nem que seja um aluno, né? A gente sempre fala, o educador sempre fala, né? Se tiver um, a gente já entende, né? Mas eu acredito que se conseguir chegar como um adulto responsável, um adulto que tenha um cuidado com as suas finanças, um adulto que perceba toda a amplitude da sociedade no qual ele está inserido, de compreender que nós temos pessoas que têm vidas diferentes, que têm histórias diferentes, que têm condições diferentes, e que um debate que é hoje fundamental de pensar um projeto de país em que as coisas sejam mais sustentáveis, que sejam mais igualitárias, que consigam todos ter uma oportunidade para ter um desenvolvimento, né? Tanto que a gente fala, o desenvolvimento econômico e social do país, nós precisamos que essa futura geração entenda que o quanto que é importante ter um país bom para todos, porque todos possam ganhar, né? Eles são alunos que têm informação ou viajam a outros países, se encantam com outros países. E a gente fala, olha como é que é a organização daquele país nesse aspecto, né, político, econômico, social, ambiental. Pô, será que o Brasil não poderia trazer isso para cá? Pô, é verdade, professor. Quanto que seria importante a gente ter isso? Então, acho que essa disciplina, ela contribui tanto para ele, para o bem-estar dele, porque a gente sabe que hoje a questão financeira nos tira a dor de cabeça. Quantas famílias elas têm, né, transtornos, ou famílias acabam separando por uma questão financeira, né, o bem-estar mental, né? Então, primeiro, ele, enquanto indivíduo, mas o indivíduo ele faz parte do coletivo. Eu acho que se ele compreender também de que tem assuntos que nós, enquanto nação, precisamos resolver, e ele, de alguma forma, contribuir também para essa mudança, eu acho que essa disciplina ela tem esse grande potencial. Acho que é por isso que a escola e o país debate muito essa questão de trazer esse assunto para dentro da escola. Não é um aspecto simplesmente financeiro, como a gente está dizendo aqui, mas é um aspecto socioeconômico. Muito bem. Assim, o nosso passa rápido quando o assunto é bom, sempre. Já estamos 40 minutos falando, já passou até um pouco, mas tá bom, vamos só mais umas perguntinhas assim. Bom, vocês têm algum livro, filme, sei lá, um material que indicaria assim, fala, pô, isso aí é legal para o aluno que trabalha um pouco essa questão de ver a educação financeira? Se vocês não souberem, eu tenho um. Pessoal, posso começar e depois vocês tiverem complemento. Um filme que eu acho fantástico é A Procura da Felicidade, com Will Smith. É esse nome, né? A Procura da Felicidade, que ele tem um filho. E ele estuda com a mesma nas dificuldades, ele vai tentando, ele planeja, ele tem um objetivo. E aquilo ali não está falando sobre, embora ele vai trabalhar depois numa bolsa de valores lá e tal, está mostrando que ele vendia, né, os raios-x, que de repente que não deu certo, só que ele não segue estudando e segue passo a passo para que possa crescer financeiramente. Né? Então, e é um filme muito bonito, quem não viu tem que assistir, né, Tia? É um filme muito bonito. Vocês têm algum para indicar ou não?
Eu tenho um chamado O Vendedor de Sonhos, que é um filme argentino, Uhum. que é um cara extremamente resiliente, que acaba com uma crise tendo sérios problemas econômicos, porque ele tinha praticamente um império, né, um império industrial, assim, e ele acabou perdendo tudo, só que a forma como ele consegue se reerguer eu acho muito brilhante, porque ele sempre foi um cara que não abriu mão do restante para a questão econômica, que vai muito, né, de acordo com aquilo que a gente estava falando. Pô, se a gente prega essa ideia de que, pô, o gênio das finanças, a gente não vai ficar falando somente de cálculo, só da grana, só do papel, tá aqui. Não, mas tu tem muitas outras coisas para viver. Às vezes, o bem-estar da tua própria família te dá um ganho tão grande quanto a questão econômica para tu. Afinal de contas, tu tem que ter um propósito, tem que ter, né, digamos que um princípio que seja, não sei se inegociável, mas um princípio que te faz caminhar, tá entendendo? E o desse cara sempre foi exatamente ver quem estava no entorno dele bem, sempre foi pregar pelo bem comum e, ao mesmo tempo, levar adiante o negócio dele. E ele consegue dar a volta por cima sem abandonar esses princípios. Eu acho interessante. Assim. Muito legal. Uhum. Eu vou num documentário, Boa. O Amanhã. Ele é um documentário que, justamente, eu acho que esse aspecto de pensar a sociedade no futuro, pensando em enfrentar os desafios que está posto, né? Desde o aspecto ambiental, que hoje a gente tem uma geração muito preocupada com a questão ambiental, né? Não é à toa que surge o termo eco-ansiedade, por exemplo, né? Vem desse contexto, mas ele é além da questão ambiental, ele é na questão também econômica, ele é na questão social, de nós pensarmos justamente isso, o futuro que nós queremos para o amanhã, né? Eu acho que a educação financeira, ela contribui também da gente pensarmos o que vai ser do nosso futuro, né? Daqui a 40, 50, né? Ou no próximo século, enfim. É isso aí, né, cara? Pensar no futuro. Eu anotei o nome dos dois e eu vou assistir o Amanhã e o Vendedor de Sonhos. Pessoal, quero fazer uma última pergunta, consideração. Na verdade, não é uma pergunta, é um pedido, tá? Para vocês falarem agora para os nossos alunos ali. Porque, assim, vocês dão aula sétimo, oitavo, nono anos, mas de repente alguém que está no terceirão, ou alguém que é de fora da escola, um pai. Aham. Assim, se pudesse falar assim, a mentalidade principal que a gente tem que ter como população na questão de educação financeira, um conselho, uma mentalidade, o que vocês diriam? Eu tenho uma coisa que eu insisto muito, que não fica só nessa questão da nossa disciplina. É pro todo, e que eu sinto muito, assim, na gurizada, e eu insisto muito neles. Cara, acredita em ti. Tudo tem limites, tudo tem a necessidade do planejamento, tudo isso. Mas, assim, ó, o principal, acredita em ti. Porque se tu não acreditar em ti, meu irmão, primeiro que ninguém vai ter a obrigação de acreditar, mas não é nesse tom que eu quero dizer, acredita em ti. Analisa o teu potencial, porque se nós aqui criássemos uma dinâmica agora, eu te pedir, me diz 4 defeitos teus. Facinho. Me diz 4 qualidades tuas. Normalmente parece que a gente não coloca, mesmo que tu saiba quem tu é. Ninguém te conhece melhor do que tu, mas tu vai precisar da aprovação do outro para colocar aquilo ali. E tem muita gente, e eu, cara, do que eu conheço, os nossos alunos, todos eles são muito bons. E quando eu digo muito bons, eu não estou me referindo a somente conteúdo, português, matemática, cálculo, isso e aquilo. Eu estou falando no todo. Acho que eles têm muito a contribuir, eles têm muito a dar, e eles têm muito a crescer em si próprios. Só que para isso, tu tem que acreditar em ti. Essa é a minha mensagem. Boa, boa. Perfeito, cara. Eu acho que serve para todos os setores da É. nossa vida, né, cara? É isso aí. Eu acho que a primeira coisa, concordo com o Anderson, acho que é acreditar em ti e acreditar no teu processo. Eu acho que muitas vezes a gente se coloca em dúvida a nossa caminhada, achando que nós estamos errando, ou que não estamos fazendo o suficiente, ou que nós vamos errar, nós vamos se frustrar. Eu acho que a gente precisa acreditar no nosso processo. E, além disso, acreditar no processo é respeitar as pessoas. Não importa quem. Uma coisa que eu aprendi na vida é que tu nunca sabe o quanto que aquela pessoa ela pode te ajudar naquele momento, ou ela pode te ajudar no futuro. Hoje ela pode ser uma pessoa que tu possa
julgar, dizer assim, não é importante para mim agora. Mas lá na frente, essa pessoa, ela, quando vê, ela pode se colocar no teu destino e ela pode te ajudar, né? Então, eu acho que eu acredito muito nas conexões, acredito muito no coletivo, na ajuda. Então, eu sempre digo, respeitem as pessoas, porque em algum momento tu vai precisar delas. Ensinamento para a vida, né? Conexões como Conexão Mário Quintana. Muito bom, pessoal. Assim, ó, muito obrigado pela conversa. Acho que agradece o Né? De convite. repente, daqui 1, 2 anos, aí, passado mais um tempo, a gente volta aqui, nem precisa ser pro ano que vem, para ver alguns resultados. De repente, trazemos algum aluno aqui. Quem sabe? São projetos futuros aí. Claro. Então, é isso aí. As redes sociais de vocês, se quiserem deixar aqui para o pessoal acompanhar vocês. Claro, Adriel Costa. @Weber Pereira Anderson. Beleza, todas estarão aqui na descrição. Assim, então sigam a gente, também acompanhem as redes sociais da Escola Mário Quintana. Estamos juntos, Adriel, Anderson. Muito obrigado pelo bate-papo e Que parabéns agradeço. pelo trabalho, parabéns pela Escola Mário Quintana por estar à frente novamente em outro projeto aqui e sigam com esse excelente trabalho. Valeu, pessoal, até mais. Tchau, tchau. Valeu.